Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ler Jó 2, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por como o Senhor tem cuidado de nós. Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a entender a sua palavra sempre e a caminhar, Senhor, nos seus princípios. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite. Boa noite para vocês. E a gente vai ler o segundo capítulo de Jó, tá? Ontem Jó perdeu todos os bens e perdeu 10 filhos. Do que interessa os bens, né? Interessa que Jó está de luto, perdeu 10 filhos, tá? E aí, ó, fala assim, capítulo 2, Jó. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. Nossa, como gosta de atormentar, né? Caraca! A raiva do cão numa hora dessa. O Senhor perguntou, de onde tem vindo? Satanás respondeu, estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui, por ali, desocupado. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto quanto ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó. Hilário, né? Como assim você me convenceu? Para e pensa. Se Deus sabe, daqui até a eternidade, se ele fez Jó, fez Satanás, é óbvio que Deus não se convenceu, né? Deus fez porque sabia do caráter de Jó. Então ele fez, na verdade, para provar Satanás, não foi nem Jó. Me convenceu. Deus sabe tudo. Então, ó, você viu meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar Jó, né? Falta da graça de Deus, tudo que ele perdeu, principalmente os filhos. Ele continua firme. Mesmo assim, eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida sem motivo aparente, tá? A gente tá tudo bem, tá tudo certo, tá cuidando do Senhor, tá vivendo a nossa vidinha e de repente acontece algo mal. Como se algo mal também não pudesse ser permitido pelo Senhor. A gente acha que quando a gente vai servir Deus, e eu falo por mim, só vai vir coisa boa, mas na verdade não. Chega um certo momento da nossa vida que a gente passa por provas. E não é que Deus é mau, é apenas para provar nosso caráter, se a gente realmente ama Deus o suficiente. Imagina você com seu filho. Toda vez que você dá algo bom, seu filho te ama. E quando você não der? E quando algo mal de fato acontecer com o teu filho, ele vai te odiar? Ele vai te abandonar? Ele vai querer ir embora da sua casa? É assim que funciona, tá? E aí, ó, embora não houvesse motivo para isso, mesmo assim ele continua firme e sincero como sempre. Deus sabia disso, claro. Satanás respondeu, é só tocar na pele dele para ver o que acontece. Imagina Deus pensando, agora ele vai falar isso então. Tá bom, vou deixar. Mas não vai dar não, hein? Lá no final, vou ter que conversar um pouquinho com ele por causa da humanidade, mas lá no final você vai perder, Satanás. É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Ou seja, cada um é preocupado literal somente consigo próprio, né? Pensa nos outros, porém o mais importante é o próprio corpo, o próprio bem-estar. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verá como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Tem gente que amaldiçoa por menos, claro. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó.
mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Essas feridas horríveis está falando de úlcera. Sabe aqueles furúnculos? Aqueles furúnculos que a gente tinha? As dermatite de pele, né? Todo tipo de dermatite de pele. Aquela doença que... hanseníase, que é a lepra, que a pele vai apodrecendo, né? Você não vai sentindo, fica branco, depois vai apodrecendo. Aqueles furúnculos que se dava, que tirava carnegão, aquilo também, vários. Que mais? Olha, foi 1 bilhão de coisas, de doenças de pele que Jó teve. Não foi uma só, foram várias doenças combinadas ali, tá? Aí, ó. Aí Satanás saiu da presença do Senhor, rapidamente, eu creio, né? E fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis. Desde a sola dos pés, ou seja, para pisar era difícil, para sentar era difícil, tinha no corpo todo. Não dava para sentar, não dava para pisar. Não dava para deitar de frente, não dava para deitar de lado, não dava para deitar de canto. Não dava para ficar em paz, literal, tá? Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ou seja, literalmente, além do luto, Jó ainda perdeu a paz no corpo. Ele não podia deitar, sentar, pisar, ele não podia nada. Porque o corpo dele, desde a sola do pé até o alto da cabeça, se encheu de doenças, feridas, né? Tava apodrecendo, estragando mesmo. Aí, ó, Jó sentou num monte de cinzas, que provavelmente era o que ele passava no corpo. Jó sentou num monte de cinzas, pegou um caco e começou a se coçar. E a mulher dele disse, aí Satanás vai usar a mulher. Às vezes a gente fica com raiva dessa mulher, mas primeiro, assim como a gente fica com raiva das pessoas, primeiro, elas são usadas pelo inimigo. Nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os satanases, né? Os demônios, principados, potestades, tudo isso é o cão, é os ajudantes do cão. Acontece o seguinte, ele usa as pessoas e a boca das pessoas para nos ferir. Então, Satanás vai usar a mulher dele, falando o quê? A mulher dele disse, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Obviamente que ela está sendo usada, mas ela está falando pelos sentimentos dela, ela está amargurada. Ela perdeu 10 filhos. Ela perdeu 10. Perder um filho já é uma morte em vida. Ela perdeu 10. Não há tamanho que caiba, entende? Não há nada que encaixe. E se parar para pensar, às vezes as pessoas falam assim, né, em velórios, elas falam assim, ai, vai passar, ai, não chora não, velório não, né, um pouco depois, não chora não. Gente, a coisa que a pessoa mais precisa é chorar. É pôr pra fora a dor, é tirar de dentro da alma, porque aquilo pode realmente estragar e a pessoa ficar muito mal, muito pior do que se ela chorasse tudo aquilo, entende? Então, primeiro, deixa chorar, luto é dor, tem que pôr a dor pra fora, deixa chorar, deixa a pessoa, a pessoa vai chorar um mês, deixa ela chorar. No momento que ela sentir que ela deve levantar e trabalhar e ir vivendo, vai chorando, vai trabalhando chorando, vai vivendo chorando, vai comendo chorando, vai chorando. Entendeu? Ah, não dá pra se anular. Às vezes as pessoas se anulam por 2, 3, 1 mês, mais. É dor. Entende? Cada um tem um jeito de entender a dor. É dor. Sabe? Então a gente na nossa, nós estamos bem, nós estamos tudo certo. A gente quer tirar aquela pessoa daquela ferida, daquele buraco, daquele sentimento, daquele choro. Mas o certo, na verdade, é deixar com que aquela pessoa esvaia o sentimento dela para fora, a dor dela para fora.
Porque Deus já nos deu choro exatamente para pôr para fora. O sentimento vem, a gente põe para fora. O sentimento vem, a gente põe para fora. E às vezes vão ser anos pondo para fora. Oi, boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O luto, geralmente, para algumas pessoas é 3 anos, para outras é 5, para outras é a vida toda, né? Vai amenizando, claro, vai melhorando, né? Às vezes a lágrima, ela vai dando uma secada, vai melhorando, aí fica espaçado, lembrar, mas é necessário chorar. Se a pessoa não chora, ela cria uma depressão, ela fica desesperada, síndrome do pânico. Então, assim, a gente quer ajudar, mas é um momento que às vezes não tem ajuda, entende? A única ajuda que a gente pode dizer é chora, põe pra fora, entendeu? Ou fica quieto, fala nada, só fica ali, porque não tem o que se fazer. Nada vai consolar, nada vai trazer uma pessoa de volta, sabe? Nenhuma palavra bonita vai fazer com que a situação mude. Não há o que se fazer. Então, ó. Aí a mulher dele fala, você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Por quê? Amaldiçoa é tipo assim, blasfema contra Deus, né? Reclama, não é reclamar, é blasfemar. Tá? Porque reclamar, Jó vai reclamar. Pô, tá todo lascado, cara. Pelo amor de Deus. O cara sacrificava, o cara era gentil, o cara fazia as coisas certas, cuidava da família, tá todo lascado. Ai, não pode reclamar. Sério, se fosse na nossa pele, a gente reclamava também. Essa é a realidade. A gente lê o livro como se Jó fosse um santo imaculado. Ele é filho de Deus, ele é um ser humano como nós. Cara, se acontece isso comigo, meu Deus do céu, eu tenho que orar muito a Deus para não ter reclamação. Senhor, me ajuda aqui, porque vai dar ruim, em algum momento vai dar ruim. Não sei vocês, mas eu sou ser humano, muito humana. Eu sinto muito as coisas, né? Então, tipo assim, ele vai reclamar, é óbvio, entendeu? Aí Deus vai lá. Deus vai lá para não deixar com que a coisa fique pior, com que ele, né, não recaia. Deus vai ser bravo com ele? É, em algum momento vai, sim. Mas ainda assim eu vejo o amor do Senhor, porque Deus ainda foi lá falar com ele, sabe? Não deixou ele totalmente no vácuo. Uma hora Deus se apresenta. Então, assim, Deus ama a gente, sabe? E não vai ser só bênção. A vida não vai ser só bênção. Jesus já falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem venceu? Jesus. E através desse vencer dele é que a gente pode se apoiar nisso. E vencer também. Mas não vai ser só bênção. Vai, tem hora que dá ruim, tem hora que zanga tudo. E a gente fala, Senhor, o Senhor não tá nisso não? Mas tá. Mas tá, ele prometeu que ele irá conosco até o fim dos tempos, ou seja, ele tá lá, ele tá aqui, ele tá aí, mesmo que a coisa esteja dando ruim. E olha, tem hora que você fica, que você não tá entendendo nada. Eu no começo, em janeiro, tava entendendo nada, passei um mês de cão, literal em janeiro, passei um mês muito difícil, aconteceu muita coisa. E principalmente emocional, eu sem entender nada. Eu falei, Senhor, o que tá pegando aqui? Não tô entendendo. E ele nada de explicar. Ele nada de explicar. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Muita coisa aconteceu em janeiro, muita coisa, de uma vez só. E aí depois, bem depois, oi, boa noite, ó, bom dia. Boa noite, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E aí depois, quando foi no comecinho, no finzinho de fevereiro, comecinho de março, que ele foi explicar, né? Que aí eu vinha entender tudo o que aconteceu. Mas o mês de janeiro foi como se de repente 6 meses caísse na minha cabeça, assim, ó, bum! Eu falei, uai, virou, né? 2025, eu vim bem de repente. Mas às vezes a gente vai ficar sem entender os planos de Deus, sabe? Porque
Não faz sentido. Tem hora que não faz sentido. Você fala assim, meu Deus, eu tô aqui, tô servindo, tô fiel, tô em santidade, tô organizado. E ainda assim não funciona, não anda, ou alguma coisa ruim acontece, ou uma perda, ou... Cara, não faz sentido. Pois é, mas às vezes não vai fazer sentido mesmo. Às vezes não vai fazer... Às vezes vai fazer sentido lá na frente. Que aí com a cabeça melhor, depois de tudo passar, aí você olha pra trás e fala, esse quebra-cabeça encaixa aqui, ó, essa peça encaixa aqui. Ah, então era por isso, Senhor. Ah, então era isso que estava acontecendo e eu não estava vendo. Ah, tá. Aí sim. Mas às vezes no momento, você ali no meio do vendaval, você fala, pai, socorro. Entendeu? E aí, ó, é o que tá acontecendo com Jó. Perdeu os bens, perdeu 10 filhos, 10 de uma vez, literal, e ainda se lascou todo, tipo, ele não tem paz nem pra dormir, ele não tem sossego, tudo coça, tudo machuca, tudo tá ferindo. E ele era um cara reto, cara, tipo, você tá doido? Ó, aí ela fala, você continua sendo bom, amaldiçoe Deus e morre, ou seja, blasfeme contra Deus, e aí, obviamente, as pessoas vão matá-lo à pedrada, porque essa era a lei judaica. Se alguém blasfemasse contra Deus, seria morto à pedrada. Jó respondeu, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Ou seja, as coisas más. E a gente pensa mesmo que Deus é só o Deus da fartura, o Deus da bonança, o Deus da misericórdia. Mas se o seu filho te procurar só no bem, você não vai ficar com um pouquinho de raiva? Não que Deus tenha raiva, porque Deus sabe tudo, mas assim, você não vai ficar, pô, esse moleque só quer meu dinheiro, esse moleque só quer... Você vai querer deixar seu filho ali um pouco de castigo para ele aprender alguma coisa na vida. E na verdade, Deus não nos castiga. Deus só permite. É como se ele tirasse a mão. Ele põe a mão, bonança, bondade, alegria, vitória, só glória. Ele tira um pouco a mão, começa a lascar. Ele não tira a presença, mas ele tira a mão. Ele permite, é uma permissão de Deus. E aí dá ruim, com força ainda. Aí ele fala, ó, você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma palavra contra Deus. Esse cara é um santo homem do Senhor. Ah, é? Ah, é? Eu tenho certeza que eu ia reclamar com força. Certeza. Sem dúvidas, assim. Sem dúvida. Ah, você não teme a Deus? É. E a minha humanidade grita. Grita, grita. Eu ia ter que orar, chorar, implorar para ele ter misericórdia da minha alma. Porque realmente ia pegar ruim. 10 filhos mortos. Um monte de miséria, de doença no corpo. Você tá doido? Lepra. Ou seja, seu corpo vai apodrecer e você vai morrer podre, fedendo. É isso, a lepra. Não tinha cura. Caramba. O cara é santo homem do Senhor mesmo. Olha aqui, ó. Aí a visita dos amigos. E sobre os amigos, a gente vai falar um pedacinho agora, mas a gente vai falar depois. Porque esses amigos aqui de Jó, apesar de, no princípio, parecer bom, não é tão bom assim, não. Porque existia uma regra, uma tradição, que quando uma pessoa estava em extremo sofrimento, você ia visitar a pessoa e ficava calada. Quem falaria era a pessoa que estava sofrendo, então você ficava em silêncio total. É como um velório. Né? Tem gente que fala bobagem em velório. Eu realmente não sei, gente, lidar com velório. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que falar. Na verdade, eu só falaria pra pessoa, chora. Chora, põe para fora. Era o que eu falaria.
Não tem mais o que falar. Porque eu acho que nada consola. Você vai dizer o que pra pessoa? Ah, Deus te conforte. É, Deus conforta, mas vai doer do mesmo jeito. Entendeu? O fato de Deus confortar não quer dizer que não vai doer. Não quer dizer que a presença vai ser restaurada. Não vai. A pessoa vai ter que ser firme, forte, continuar no Senhor e seguir a vida dela com aquela dor. Que às vezes é um buraco tamanho. Então não há o que se dizer. E aí, ó, esses amigos vão ficar 7 dias calados. Mas era uma tradição. Não é que eles são bons. Não é que eles são legais. Era tradição. Então, na verdade, depois que Jó quebra o silêncio, os amigos revelam a verdade sobre eles. E a gente precisa cuidar de quem a gente tem perto da gente. Porque quando a gente tá no número 2, geralmente tem gente que te apoia, tem gente que te ergue, tem gente que te levanta. Pode ser que não tenha ninguém, mas pode ser que tenha, né? E às vezes a gente só considera as pessoas porque quando a gente estava no número 2, essas pessoas ajudaram. Mas amigos não são só os que quando você estava no número 2 te ajudaram. Amigos são aqueles que quando você tá na prosperidade, na bênção, eles suportam, eles ficam felizes por você. Porque tem gente que apoia você no número 2, a hora que você tá lá caído, destruído. Mas a hora que você levanta, menino. Tem gente, por exemplo, que te apoia quando você tá no número 2, né? Que você tá ruim, você tá ali fraquinho, às vezes não tem dinheiro, ou você tá passando por um problema difícil no seu casamento, na sua vida, um luto, sei lá, alguma coisa. As pessoas te apoiam. Aí você considera por aquele momento. Aí quando você tá na bênção, a pessoa começa a dar ruim. Ela começa a pôr pra baixo. Ah, não é bem assim. Por exemplo, vamos supor, é um clássico. Você tá gordo. Aí teu amigo tá meia boca, teu amigo tá magrinho. Aí você fala assim, ah, eu vou perder 10 quilos. Aí o amigo, tá, avalia o peso dele e pensa, pô, 10 quilos vai me passar. Não precisa tudo isso não. É só um exemplo bobo pra vocês entenderem. Não precisa tudo isso não, menina. Aí ela avalia o peso dela. Não, tantos quilos eu acho que já tá bom pra você. Ou às vezes você já emagreceu. Nossa, você tá emagrecendo demais, vai ficar esquelética. Sério? Entende? É um contexto besta que eu tô colocando aqui pra vocês, né? É só uma coisa pra vocês entenderem. Ah, esse carro, não, esse carro você vai pagar em tantas vezes. Nossa, você vai comprar uma casa. Não, menina, você vai se endividar agora. Entende? Então pode ser pra tudo. Pode ser pra corpo, pode ser pra bens materiais, pode ser pra casamento. Por exemplo, às vezes seus amigos não acreditam que você tem capacidade de conquistar algo melhor. Desacredita da sua beleza, desacredita do seu corpo, desacredita da sua capacidade de encontrar alguém bacana. Entendeu? Ou de encontrar alguém bonito. Às vezes a sua amiga, presta atenção, é por isso que a gente tem que avaliar no número 2 e na bênção. A gente tem que avaliar um amigo aqui, ó. Ele tem que equiparar. Ele é tão bom quando você tá ruim, mas ele é tão bom quando você tá bem. Porque, por exemplo, vamos supor, às vezes você tem um amigo, uma amiga, mas ela não quer que você arrume alguém mais bonito que o fofo dela. O namorado, marido. Ou às vezes ela não acha que você tem capacidade de arrumar alguém bonito, bacana. Você tá pedindo demais. Entendeu? Você tá querendo demais. A sua carenagem não tá muito boa. Você tá querendo muito. Na visão daquela pessoa, você não tem a capacidade de alcançar aquilo. Às vezes dinheiro. Ah, fulano. Não, mais ou menos tá bom. Pra que tudo isso? Você tá sonhando muito. Aí zomba. Ah, fulana, quando você ficar rica, ó, nós tá junto.
Então, preste atenção nos seus amigos. Os amigos de Jó só ficaram em silêncio porque era tradição. Não é porque eles são bons. E parece, né? Pô, 7 dias, quietinho, ali no luto. Os amigos em silêncio, rasgaram, choraram com o Jó, se lamentaram. Nossa, parece amigos tão bons. A hora que eles podem abrir a boca, não são os 3, mas vai lascar um pouco ali. Entendeu? Então vai achar que Jó pecou. Ah, você tá pagando o preço do seu pecado. Então isso que a gente tem que ficar atento. Amigos são bons. São muito bons. Mas seu primeiro amigo é Deus. O seu segundo amigo é a família que você construiu. Ah, minha família tem um filho. É eu, meu filho. É tua família. É teu amigo. É isso que você tem que prestar atenção. É isso que você tem que zelar. Ah, minha família é meu esposo e meu filho, ou meus 2 filhos, ou 3, 10, 20, não sei. É isso que você tem que zelar. Parente é parente. Mãe, pai, tio, irmão, é tudo parente. É família? É a segunda família. Mas família é aquela que você construiu, é o seu núcleo. E isso é que tem que ser zelado. É isso que a Bíblia manda você zelar. A Bíblia manda você amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, ninguém pode ter o trono do Senhor, nem filhos, nem marido, nem coisas, nem nada, nada de ídolo, nada de ídolo. Segundo, tua família. O homem unirá-se à mulher e constituirá, né, uma só carne, a família que você construiu. Depois, honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é só na questão de obediência. Ah, meu pai e minha mãe é ruim, eu fico obedecendo. Não. Honrar pai e mãe é cuidar deles na velhice. É não deixar eles de qualquer maneira. A Deus dará. É poder cuidar deles na velhice. Seja financeiramente, se eles forem ruins, pagando para alguém cuidar, literal. Ou cuidando você. Ou os dois também. Pagando plano de saúde, zelando, isso é honrar pai e mãe, tá? Não é obedecer fielmente, cegamente gente que é ruim, porque pai e mãe não deixa de ser ruim. Às vezes são pessoas ruins, às vezes são pessoas boas, se convertem. Deus é que sabe, né não? Então, preste atenção. Amigos só é bom quando são no mal e no bem. Se é só bom no mal, tá ruim. Tá muito ruim. Entendeu? Preste atenção. E aí, ó, fala aqui no versículo 11, Jó 2, 11. Jó tinha 3 amigos. Aí, Deus, família, né? Tem que honrar pai e mãe. E aí vem os amigos, tá? Então a base da vida é Deus, família, trabalho, que senão você não come, você tem que honrar a sua vida, a sua casa. E os amigos vêm depois. Depois, a reunião com os amigos vem depois. Primeiro é o seu núcleo, tá? Porque ninguém vai casar, ter uma família e ficar 24 horas com amigo, todo dia enfiado na casa de amigo. Toda semana na casa de amigo. Vai ter probleminha no casamento, tá? Vai deixar algum lugar da família a desejar. Não dá. Aí, ó, 11. Jó tinha 3 amigos. Eliafaz, da região de Temã. Bildade, da região de Sua. E Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó. E combinaram de fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que havia acontecido e para consolá-lo. Bacana, amigão. De longe, eles não reconheceram Jó, lotado de pereba, né? Ninguém ia reconhecer. Mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Jó tá com lepra. Lepra é contagiosa. Provavelmente esses amigos não chegaram perto, não abraçaram Jó. Porque todo mundo que tinha lepra tinha que se afastar. Então esses amigos vão ficar uma certa distância de Jó, tá? Já tô aqui
contextualizando. Mas, ó, de longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram ele, né, que ele estava com lepra, principalmente. A lepra era uma doença incurável, terrível. A pessoa que pegava ia morrer certamente. Chorar e gritar. Choram e gritam, né? Olha que coisa mais linda. Em sinal de tristeza, eles estavam tristes de verdade. Rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre as suas cabeças. Esse era um sinal de dizer que estava profundamente amargurado, triste, triste mesmo. Os caras estavam tristes. Porém, até então, contudo, entretanto, não triste o suficiente para ficar quieto, né? Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele. Esse ao lado dele, quando é lepra, não é exatamente ao lado. Não é. A lepra era contagiosa e não tinha cura. Esse ao lado é próximo. Não é ao lado, tá? E ficaram ali 7 dias e 7 noites. Então os caras ficam ali até ele abrir a boca. Porque era uma tradição. Só que os caras poderiam ter ido embora. Não foram. Significa que eles gostavam de Jó? Significa. Mas não o bastante. Entendeu? Então, às vezes, os amigos gostam da gente? Gostam. Mas não o bastante. Entendeu? E não disseram nada, pois viram que Jó estava sofrendo muito. Na verdade, isso é tradição. Eles não disseram nada porque quem tinha que dizer era quem estava ali sofrendo de luto e passando por todas as tribulações, tá? Mas eles ficam. Eles gostam de Jó. Mas não é tudo isso, né? Literal. Vai ter um desses amigos que é até um pouco mais sensato. Então ele vai ali tentar falar pra Jó se volta pra Deus. Esse cara é até bacana, esse cara passa. Mas os outros... É por isso que a gente tem que, ó, peneirar, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado por assistir, tá? E, sinceramente, gente, se o que acontece com Jó acontecesse com a gente, eu creio, não é um fato, mas eu creio, assim, que uns 85%, olha que eu tô sendo bem legal, uns 85% das pessoas iam reclamar, assim, tipo, constantemente. Sério. Além de você estar num luto, você ainda tá com a doença que vai te matar. É como se tivesse um câncer terminal, a lepra, tá? Era o que ele tinha. Era um câncer terminal. Apesar de que no começo dá pra você reclamar, pô, me veio tudo isso, depois dá pra você se conformar, não, é melhor ir embora mesmo, é melhor morrer mesmo, que é o que vai acontecer com o Jó. Tipo, cara, eu vou ficar aqui pra quê? É o que ele vai pensar, então ele vai começar a reclamar, tá? Mas a gente vê esses capítulos depois. Deus abençoe vocês, boa noite, obrigado por assistir, fiquem com Deus, tá? Até amanhã.